Falar é perder o mané é um crime seríssimo, gravíssimo, perigosíssimo, ou como diria Carlos Drummond de Andrade, dangerosíssimo, mas chamar de puta já não é, né, Eduardo? Olha que engraçado. É. E agora vamos falar dele, do lixo careca, como diria Milei, Mussolini da Moca. Não é? Olha ele aí, ó, que coisa mais bonitinha. O ministro Alexandre de Moraes, Mussolini da Moca. Nossa senhora, antes ele estava dando 48 horas, agora ele deu 5 dias. Tá evoluindo. Ele deu 5 dias. Tá evoluindo como ser humano, né? Tá. Nossa senhora. Ele tá fazendo yoga, alguma Se eu coisa. desse 5 dias, meu apelido virava tuba de fanfarra. Já viu tuba de fanfarra? Sabe o que é tuba? Aquele instrumento assim que vai falar pó. Tu virava tuba de fanfarra. Se eu desse 5 dias, meu apelido virava trio elétrico. Sabe por quê? Trio elétrico? Por quê? Só não foi atrás que já morreu. Nossa, ele deu 5 dias para que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo esclareça se as supostas violações identificadas no monitoramento eletrônico de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, aconteceram por conta de falha operacional ou por descumprimento da medida cautelar e, em caso de erro, adote as providências para corrigir a irregularidade. Pela determinação de ontem, o órgão deve esclarecer ao Mussolini da Moca a ausência de sinal de GPS registrado em vários momentos nos relatórios recentes. A defesa de Débora argumenta que os registros sem sinal não indicam tentativa de evasão, mas sim instabilidades inerentes ao sistema de monitoramento. Segundo os advogados de defesa, a caracterização de falta grave exigiria conduta voluntária e dolosa, o que não teria ocorrido. A decisão de Moraes também foca a análise dos pedidos de remissão de pena por estudo, determinando que a penitenciária feminina de Tremembé informe se os cursos Reescrevendo Minha História, realizados por Débora, têm convênio com o poder público e se integram o projeto pedagógico da unidade. Aí você veja, uma mãe de família, empregada, uma mulher temente a Deus, sem dívida, sem SPC, sem histórico, sem passagem na polícia, por escrever na estátua "Perdeu mané, não há mola", perdeu a vida vivendo. Foi colocada nessa situação de indignidade absoluta. Falar é perder o mané é um crime seríssimo, gravíssimo, perigosíssimo, ou como diria Carlos Drummond de Andrade, dangerosíssimo, mas chamar de puta já não é, né, Eduardo? Olha que engraçado. É o processo de desumanização de um regime, né? É o que o regime adota. Então a gente entra nesta forma de... Né, vamos dizer, eventualmente, se você fosse tentar enquadrar em qualquer crime, poderia ser o vandalismo, nem de caso de deteriorização do patrimônio, não teria nada disso, apedrejamento não tinha, porque existe a possibilidade de reversão fácil. Né, com água e sabão você consegue tirar um batom. Então a palavra por si só, ela tem que ter um cunho de que você tenha uma informação prévia. Porque você sabe quem declarou ou perdeu o mané. Então não tem nada ofensivo ali, não é xingamento envolvendo criança, não é injúria ou difamação, não tem nada disso. É uma expressão que se remete a uma pessoa. Então você tem que ter essa informação prévia para entender a crítica da frase. E aí, posteriormente, é por batom, facilmente com água, né? Nem precisa de sabão, mas com água você retira, ou seja, a reversão da eventual agressão a um patrimônio público. Não tem qualquer possibilidade de ser crime isso. Mas a gente sabe qual que é a finalidade disso, semelhante ao que o ditador na Alemanha na Segunda Guerra Mundial utilizou com o incêndio do Reichstag, que seria uma espécie de parlamento na época, em 1933. Após aquilo, ele legitimou a perseguição a opositores. É uma estratégia já antiga até de regimes ditatoriais. Então a gente vê uma senhora que até a pena acaba ultrapassando o limite do indivíduo,
Porque sua família toda, e nós não estamos falando de uma traficante internacional, de uma líder, de uma facção, nós não estamos falando desse tipo de gente. Nós estamos falando de uma pessoa que nem sequer pisou numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência porque teve um problema de consumidor. É esse tipo de gente que nós estamos falando. Uma pessoa que nem sequer teve contato com polícia na vida. E aí teve relatos que eu vi envolvendo os filhos dela. Tem uma sirene próxima, seja qual, nem está envolvido com a mãe, uma ambulância ou uma polícia que vai fazer uma ocorrência próximo da casa, né, ou pelo bairro, as crianças já começam a tremer. Né? Imagine você numa situação dessa de família. É complicado para você, é difícil você não se revoltar numa situação dessa, e é óbvio, novamente, ainda tendo, se você analisar sobre a técnica, porque aqui é tudo nulo, tá? Todo o meu comentário aqui não tem que você enquadrar em qualquer condenação técnica do direito. Não existe precedente isso, não existe. E aí, se você fosse pegar pela parte de execução penal, né, entra lá o 117 da Lei de Execução Penal, ela ainda é mãe de menores de idade. Ou, se você preferir a parte técnica, temos a jurisprudência do STJ também, que teve um estudo social de impacto de tornozeleira do Conselho Nacional de Justiça, e no caso, eu olhei a jurisprudência para saber disso, como é que foi os ditames, a pessoa foi condenada a 27 anos por tráfico internacional de drogas. Essa pessoa, no caso, a tornozeleira eletrônica faria mal para ela, teria repercussão com impacto no seu círculo social. E baseado nos estudos do Conselho Nacional de Justiça, de estudos sociais de impacto da tornozeleira eletrônica, o STJ consolidou a jurisprudência de que não tem que ser tão rígido quando está reconhecido a prisão domiciliar humanitária para o apenado. Então não tinha necessidade de tornozeleira eletrônica. Nós estamos falando de um traficante internacional de drogas condenado a 27 anos de prisão. Jurisprudência do STJ. Então, a gente está claro aí, discrepância, a perseguição a opositores e principalmente a cidadão de bem. Por quê? Porque nunca teve contato com a polícia na vida e além de ser uma pessoa extremamente vulnerável, seja no sentido financeiro, seja, vamos dizer, dos aspectos do capital social de conhecimento, o capital político de conhecimento dos poderes, né, de pessoas poderosas em sua vida. Uma pessoa totalmente vulnerável que sofre uma injustiça desse tamanho é revoltante, Pavinato. Veja que você falou, né? O dano que ela teria causado foi com batom, que foi removido, né, logo na sequência, então não há dano ao patrimônio. Mas o STF ele não está acostumado a lidar com dano que pode ser desfeito. O STF está acostumado a desfazer o desfazimento do dano ao patrimônio, como no caso da Lava Jato. A Operação Lava Jato, por mais erros e críticas que ela mereça juridicamente, ela desfez um dano ao patrimônio público e o STF foi lá e desfez o desfazimento do dano ao patrimônio público. Então ele não está acostumado com essa ótica. A gente tem que entender o STF também por aí. E quando você fala, né, dessa questão da desumanização, eu tenho uma citação que eu gosto muito, que é um dos maiores filósofos do direito da atualidade, se chama Stefano Rodotà. Ele faleceu recentemente, faz uns 10 anos, não tão recentemente assim, o Rodotà, não, menos de 10. E ele foi o primeiro filósofo do direito a falar sobre corpo virtual e a problemática do direito na era da inteligência artificial. É um gênio absoluto do direito e ele tem uma vasta obra, né, que pensa o sentido do direito, que pensa o desvirtuamento da justiça e explica muito bem, tanto aos seus alunos quanto aos seus leitores, o significado de muita coisa que a gente passa e não desconfia que está sendo enganado. E esse trecho que eu vou citar é uma tradução que eu faço de um dos livros dele que, para mim, é o capo-lavoro, é a obra-prima da vida dele, se chama Il diritto di avere diritti, o direito de ter direitos. E ele escreve o seguinte, na página 207 da edição original. As vítimas são indignas ou os perseguidores são indignos? Muitas práticas sociais, também acompanhadas ou favorecidas por instrumentos jurídicos, construíram uma ação paralela de indignidade, que sobrecarregou princípios e direitos, tornada ela própria um princípio que
que impôs a degradação da humanidade. De exceção codificada e limitada, a atribuição da qualidade de indigno tornou-se regra geral, legitimando a contínua agressão de categorias inteiras de pessoas. Diante de tudo isso, o direito não pode ser considerado inocente. Na verdade, o direito se tornou cúmplice. E ele termina dizendo o seguinte: as sombras, portanto, não são mais pessoas. São apenas seres destinados apenas a serem apagados. A privação de direitos correspondeu ao apagamento da própria humanidade. Isso é Stefano de Rodotà falando do papel do direito na Alemanha nazista. E isso se aplica ao papel do direito levado a cabo pelo atual Supremo, Wellington. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.